Pessoal, muito boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Estou começando aqui um Léo ao Quadrado, o primeiro Léo ao Quadrado das férias do Atush. Então, vocês vão ficar aí 2 semanas com um Leonardo só. E aí vai mudando aqui a posição do Atush. Vai ser eu, vai ser o Aquiles, ou vai ser o Conde. Então, vai variando essa formação aí dos próximos Léo ao Quadrado. Tudo bem, Estopa? Como você tá? Tudo jóia, Gisele. Como é que estão as coisas aí? Tudo jóia também. Vou apresentar aqui alguns temas que a gente vai comentar hoje, mas começando pela agressão do Bolsonaro, que foi o que a gente colocou aí na capa do programa, né, que o Bolsonaro deu uma invertida no Lula aí, chamando o Lula de preso, de corrupto, só que ele esqueceu um pequeno detalhe, né? Ele está no alvo de um escândalo de corrupção, tem a cara de pau de chamar o Lula de corrupto. Né? Eu vou ler a mensagem que o Bolsonaro escreveu aqui nesse fim de semana. Ele diz que o Lula, ele diz o seguinte, abre aspas, diferente do que diz o corrupto preso Lula sobre o novo governo ser preconceituoso por retirar médicos cubanos do país, foi Cuba que os retirou por recusar-se a pagar salário integral a eles. Oferecemos asilo aos que querem ficar. Informações estão chegando erradas na cadeia. Bom, ele foi completamente agressivo, né? Deu informações incorretas sobre Cuba, porque ele não aceitou, ele mudou os termos do acordo que haviam sido feitos com o governo cubano. Todos sabem que o governo cubano fica assim com parte do salário dos médicos cubanos para investir em políticas públicas para a população de Cuba. Né? E aí o Bolsonaro, sem nem assumir ainda como presidente, já anunciou que mudaria esses termos. E aí o Temer, que está sendo meio que despachante do Bolsonaro, né, está colocando em prática já algumas coisas que o Bolsonaro quer fazer, então o Bolsonaro já está meio que governando, já colocou isso em prática, os cubanos já saíram e o governo abriu um novo edital para colocar médicos brasileiros, só que essas vagas não estão sendo totalmente preenchidas ainda. Há muitas aldeias indígenas, muitas comunidades que estão sem médicos nas regiões mais distantes, né, e nas periferias das grandes capitais. Bom, aí o Bolsonaro veio com essa agressividade contra o Lula, a Gleisi reagiu hoje, a gente até repercutiu essa resposta da Gleisi também, ela diz, Bolsonaro reage com agressividade e nervosismo sempre que Lula se pronuncia sobre a vida do povo. Ele sabe quem tem liderança popular verdadeira. Lula e seus governos serão um contraponto efetivo, claro, ao governo antipopular de Bolsonaro. Estopa, você acha que o Bolsonaro agiu dessa forma para tentar esconder aí o escândalo no qual ele está envolvido? Ele tem medo de ser menos reconhecido do que o Lula, né? O Lula saiu com 87% de aprovação do seu governo. O que você acha que bateu aí no Bolsonaro? Ou é ódio mesmo? Olha, Gisele, o que a gente percebe nessa postura desesperada do Bolsonaro é uma tentativa de criar aquela ideia de que toda informação precisa de, no fim, ser a palavra dele, ou seja, ele quer ser a palavra final em absolutamente tudo. O Lula tem realmente uma autoridade muito grande com o povo e o Bolsonaro teme todos os pronunciamentos do Lula. Nesse caso dos médicos cubanos, é uma coisa muito estranha imaginar a possibilidade de Cuba deixar os médicos cubanos aqui no Brasil, mesmo se eles não tivessem tocado nesse assunto de parte do pagamento. Eu acho que isso é o de menos. Essa questão é uma questão que, obviamente, quem oferece um recurso, oferece da forma que quer. Existe uma forma muito simples da gente perceber isso. Dentre todos os eleitores do Bolsonaro, até com o próprio Bolsonaro, dentre todas as pessoas que apoiam, de alguma forma, o governo Bolsonaro, eu queria saber qual delas entrou no hospital da Unimed e falou, eu só vou contratar uma consulta nesse hospital se vocês deixarem eu negociar diretamente com o médico. Aí a atendente vai ficar meio assustada e vai falar coisa do tipo, não, mas não é assim que funciona na Unimed. Não, eu só faço negócio com vocês se eu puder pagar o salário integral para o médico, que eu não aceito entrar nesse hospital e pagar para a Unimed e a Unimed pagar 30% para o médico.
Isso não acontece, o que significa que não existe uma coerência nem do Bolsonaro, nem do governo Bolsonaro, nem dos eleitores do Bolsonaro. Isso que eles estão criticando a respeito de Cuba, ou seja, o provedor do serviço coloca as regras. E quem está dentro daquele esquema obedece às regras, seja como cliente, seja como prestador de serviço. Esse tipo de prática é inédita na história da humanidade. Eu nunca vi uma pessoa contratando uma empreiteira, recebendo os profissionais em casa, pedreiro, servente, pintor, e falando, olha, eu não vou pagar a empreiteira, eu vou pagar o salário seu integral porque a empreiteira está recebendo parte do seu salário. Quando o Bolsonaro faz isso, ele contradiz tudo que ele foi até o presente momento, sabia, Gisele? Porque o Bolsonaro ele está sendo a expressão máxima do marxismo hoje na humanidade. O Bolsonaro, quando ele critica essa postura de Cuba, usando o argumento de que Cuba fica com parte do salário dos médicos, ele está fazendo a expressão do marxismo da forma mais contextualizada ao possível. Ele está criticando aquilo que o Marx chamava de mais-valia, é parte da produção do operário que não fica com o operário. Por que que Cuba fica com isso? Da mesma forma que um empreendedor como a Unimed tem as suas despesas, e por isso seria impossível manter a máquina da Unimed funcionando. Se o dinheiro fosse todo para o médico, é impossível manter o sistema cubano de formação de profissionais, que oferece profissionais para o mundo inteiro, funcionando se parte do salário daqueles profissionais formados naquele esquema não fosse para Cuba. Então não existe nenhum tipo de, digamos que, conexão entre a expulsão dos médicos cubanos, expulsão indireta, e essa questão salarial. Até porque o Bolsonaro é a favor da apropriação de parte do salário dos trabalhadores, seja pela questão dele ser uma pessoa que é contra o marxismo e obedece o liberalismo, ou seja porque ele é uma pessoa que pratica esse tipo de coisa, e inclusive a gente está vendo aí nos últimos escândalos. Agora, o motivo pelo qual o Bolsonaro utiliza esse argumento é um motivo muito interessante. É porque o marxismo é uma coisa assimilada pela humanidade. Se o Bolsonaro chegasse com esse discurso e falasse Marx falou que a mais-valia é uma coisa que não faz sentido, porque se o operário produz tudo, ele é merecedor de 100% do seu salário. Ele seria acusado como comunista. O que ele faz? Ele não passa para o Marx a autoria dessa frase. Ele faz de conta que ele está sendo o herói. E nesse momento a gente tem a expressão máxima de uma isca pescando um peixe que se achava espertalhão. O eleitor do Bolsonaro, que se acha uma das pessoas mais inteligentes do Brasil e é extremamente contra o marxismo, ele é pego num discurso marxista do Bolsonaro. Se um trabalhador produz, ele tem que ser dono de tudo aquilo que ele produz. Ou seja, o sistema que levou aquele trabalhador até o local de trabalho tem que ser retirado e o trabalhador é merecedor de 100% do seu salário. Então a gente vê que não existe coerência alguma entre o argumento de ser 70% para Cuba e a questão dos mais médicos acabar no Brasil com essa relação em relação a Cuba. Isso é só um argumento marxista que o Bolsonaro está usando, porque os argumentos marxistas, eles funcionam muito bem. Eu vou dar uma interrompida aqui, porque eu falo muito, mas eu quero voltar nesse assunto, porque eu quero fazer uma outra analogia para falar sobre essa questão dos médicos cubanos. Mas como eu sei que todo mundo vai me xingar de eu falar demais, eu vou deixar você dar sequência aí, principalmente lendo os comentários. Ô, Léo, então você quer dizer que o Bolsonaro, no fundo, ele é marxista. Está se provando aí que ele segue, na verdade, Marx, né? Bom, tem muita o que eu estou querendo dizer, exatamente, Gisele, é exatamente, olha, o coração do trabalhador é um coração propenso a receber o discurso marxista. Como o coração do trabalhador é extremamente propenso a receber o discurso marxista, o que MBL e todos os liberaloides fizeram? Destruíram a autoridade de Marx. Mas no momento que o Bolsonaro chega e fala que é injusta a ideia do trabalhador cubano ficar com 30% do salário, ele está fazendo uma crítica puramente marxista. Não sai da linha de Marx em 1%. Existem determinados cientistas, como Pierre Bourdieu, por exemplo, ele tem um ponto dele, tem um ponto de Marx, ele mistura as coisas. Então, digamos que Pierre Bourdieu é uma evolução do marxismo. É uma coisa muito mais nova que o marxismo, então é uma evolução do marxismo. Já esse discurso do Bolsonaro, ele é 100% marxista. Digamos que na hora que o Bolsonaro chega e faz um discurso desse, de que tem que acabar com o programa Mais Médicos, porque não faz sentido a ditadura cubana ficar com 70% do salário daquele trabalhador, o que o Bolsonaro está sendo é 100% Marx.
Por que que funciona? Funciona porque o ser humano mais humilde, ele está propenso a receber o marxismo. É exatamente por isso que programas como Escola Sem Partido estão querendo aniquilar a possibilidade dos professores ensinarem o marxismo. Porque na hora que você escuta, você fala: puta merda, como que eu tô representado nessa situação? Então, na hora que o Bolsonaro vai defender o liberalismo, ele usa um discurso da escola austríaca, usa toda essa palhaçada que está sendo pregada na cabeça dos nossos jovens. Quando ele vai criticar Cuba pelo programa Mais Médicos e vem com esse argumento de que 30% só que fica com o trabalhador, o que ele faz é a expressão máxima, perfeita e 100% do marxismo. Bolsonaro marxista. O Stopp, então ele é tão contra assim, a politização nas escolas, né, e a ideologização nas escolas, e ele próprio aí está usando as teorias de Marx, talvez da escola onde ele estudou, onde tinha professores comunistas, como ele costuma dizer. Bom, queria agradecer muita gente que está assistindo aqui. O Alexandre Gasparotti está me alertando, que eu falei boa tarde, mas na verdade é boa noite, né, porque já passou das 18 horas, pelo menos aqui em São Paulo, e em todos os estados onde é o horário de Brasília, que tem horário de verão. O Marcelo Calazans traz aqui uma observação bem interessante, que é o governo brasileiro é o que mais fica com parte do salário dos trabalhadores no mundo e não dá quase nada em troca. Não sei se é o governo que mais fica com parte do salário do trabalhador no mundo, não tenho propriedade para dizer isso, mas que fica com boa parte, fica. E o problema não é a gente pagar imposto, eu não vou disseminar aqui um discurso de que contra impostos, né? A gente sabe a importância de se pagar impostos pela coletividade, pelo funcionamento das instituições públicas, pelos serviços, principalmente. Só que o que acontece aqui, quando o trabalhador consegue um salário um pouquinho melhor, ele já vai pagar o convênio médico dele, ele já vai pagar a escola particular do filho, então esses serviços acabam não sendo um retorno, porque tem muitos problemas, e aí o brasileiro vai atrás do privado, né? Coisa que não tem em Cuba, por exemplo, né? Todo mundo tem o mesmo serviço, pode reivindicar melhorias, pode criticar o que é oferecido, mas todo mundo acaba recebendo o mesmo. E a Paloma Oliveira lembra aqui de uma mensagem que foi publicada para o Eduardo Bolsonaro hoje no Twitter, pela Elika Takimoto, que é educadora, né, professora, ela é doutora, foi candidata a deputada no Rio de Janeiro pelo PT, deputada estadual, não foi eleita, mas ficou de suplente. E a Elika, que é uma perita no Twitter, ela é muito boa, muito bem-humorada também, muito crítica, e ela mandou uma mensagem sagaz aqui para o Eduardo Bolsonaro, né? O Bolsonaro criticou o Enem, e aí ela mandou uma pergunta para o Eduardo Bolsonaro. Carlos escondeu... Flávio tinha 4 laranjas, Carlos escondeu uma. Eduardo disse que não sabe do que se trata. Onde está Queiroz? Esse é o problema da Elika Takimoto, que ela postou no Twitter, e recebeu uma grande repercussão. Mas, Léo, eu queria que você comentasse essa questão do Marcelo Calazans, que ele fala de parte do salário brasileiro, e você viu também esse problema matemático aí da Elika para o Eduardo? Gisele, eu tenho compartilhado muitos problemas desse da Eli, que eu até copio do Twitter e colo no meu Facebook, que são fantásticos, né? Precisam aí de um conhecimento de matemática muito profundo. Normalmente é quando a pessoa chega lá naquela parte mais pesada das equações diferenciais, que o cara tem que fazer equação diferencial de trigonométrica, e o bicho pega. Mas são questões bem interessantes que até fazem o brasileiro pensar, e porque elas não têm solução dentro do campo matemático, pelo que a gente conhece hoje, elas acabam dando um puxão de orelha para chamar atenção a respeito dessa hipocrisia da política nossa. É claro que o governo brasileiro ele fica com parte do salário, e o grande problema de parte do salário, parte da renda do brasileiro ficar para o governo, é que isso tem sido utilizado de uma forma ineficiente pelo Estado. E é por isso que eu chamo a atenção sobre a importância da educação. A gente tem grupos, assim, tem liberaloides, tem libertarioloides, que ficam gritando pelo fim do Estado. Ontem mesmo eu estava vendo um rapaz de São Paulo que prega essas ideias aí do fim do Estado, como se fosse fácil, assim, olha, vamos acabar com o Estado. Como é que resolve isso? Só acabando com o Estado. Falou, olha, perfeito, como é que resolve o problema da doença? É só acabando com a bactéria. Sempre existirão bactérias, como sempre vai existir o Estado. O detalhe é que você pode ter uma
política de higiene e saúde para manter as bactérias a um nível que elas não consigam interferir, assim como você pode ter uma educação política para que o povo exija do Estado a utilização correta daquilo que está sendo retirado do povo. Olha, se uma pessoa vai na sua casa contratar, e você contrata uma pessoa para ir na sua casa prestar um serviço, você exige dessa pessoa te prestar o serviço proporcional que você pagou. Isso é natural. Onde está o problema do brasileiro? O brasileiro, ele chega num hospital público, o médico está lá dormindo, o brasileiro é incapaz de pegar um telefone, ligar para a polícia e fazer uma ocorrência. Então, o brasileiro que trabalha no serviço público, ele vê o colega roubando do lado dele e é incapaz de denunciar. Ele pensa, vou fazer nada não, isso é do Estado. Na hora que a gente vem nesse período de justiçamento e moralismo, como a gente está vivendo hoje, a gente vê várias pessoas tendo uma opinião um pouco diferente. Olha, não, tá roubando, é ladrão, tem que ficar preso. Mas na vida real, essas pessoas fazem vista grossa para pequenos roubos, como o cara lá da base do serviço público que trabalha na manutenção de um hospital e ele combina com o dono da mercearia, onde ele compra material de limpeza para deixar parte do valor para ele, tira uma nota um pouco mais alta, dá um desconto depois na compra para casa dele. Esse tipo de prática é uma prática que está dentro da cultura brasileira e a única coisa que precisa para 99% do brasileiro começar a ser corrupto é ter a oportunidade de ser corrupto. Se a gente consegue educar o brasileiro, a gente consegue ter uma aplicação eficiente do dinheiro público. Como aplicação eficiente do dinheiro público, o imposto passa a ser investimento, é o que acontece no primeiro mundo. As pessoas conseguem ver o imposto como investimento. Agora, se a gente não consegue reverter isso a nível de educação, sempre, indiferente do valor do imposto, o imposto sempre vai ser visto como roubo, que é o que falam os libertários, imposto é roubo, mas precisamos convir que é impossível a concepção de uma sociedade sem o serviço público. Seria o caos, não seria uma anarquia perfeita, seria simplesmente o caos. Agora, como que a gente vai conseguir? Só através da educação, mas a gente tem muitos obstáculos pela frente, dentre os quais eu imagino que o maior seja os pastores colocando o véu da ignorância sobre a cabeça dessa massa de manobra que se formou no Brasil nos últimos tempos. Eu ainda quero fazer analogia sobre a questão dos médicos cubanos, mas vamos ler mais comentários aí, porque esses comentários realmente são importantíssimos aqui para o desenvolvimento da live. Beleza, vou ler mais alguns e passo para você fazer a analogia. A Yara Antunes criou um outro problema aqui matemático que eu achei muito engraçado. Flávio ficava com 99%. Quanto sobrou para o funcionário? O Gasparotti vou ler um outro comentário do Gasparotti aqui, que ele fala que existe qualidade em muitos serviços públicos aqui no Brasil, sim. Por que vocês acham que a classe média quer colocar seus filhos nas universidades públicas? Perfeito, muito bem colocado. Muitos serviços realmente têm qualidade. Agora, serviços como educação básica, os pais ficam ali com o pé atrás, né, de colocar os filhos na escola pública. Eu estudei toda a minha vida em escola pública, eu costumo brincar que todos os meus amigos, eu não conhecia ninguém que estudava em escola particular. Hoje, todas as crianças que eu conheço, os pais fazem de tudo para colocar na escola privada, mesmo que isso consuma muito, a maior parte do seu salário, né. Foi um hábito que se criou, claro, que é para as famílias que são classe média, né, a família que está ali trabalhando para conseguir o seu sustento nem pensa nisso. As escolas públicas estão ali, mas, claro, tem muitas escolas do ensino fundamental, ensino médio também com problemas, e as universidades, como a gente sabe, entra muito mais facilmente o estudante que estudou a vida inteira numa escola privada e que fez 1 ano de cursinho privado, fez 2 anos de cursinho privado, conseguiu lá passar em medicina, em direito, né? O aluno que estudou em escola pública ou tem que fazer mais anos de cursinho ou tem que estudar 3 vezes mais do que fez escola privada, porque muita coisa ele não aprendeu ao longo da vida, né? Então, ele acaba ou indo para a faculdade privada ou ele estuda muito mais para passar na mesma universidade que um aluno que estudou numa escola ao longo da vida, numa escola privada. Então, isso se inverte aí, né, na universidade, no ensino superior. Gisele. Diga. Não, pode continuar. Na hora que você acabar, eu quero deixar a analogia para depois, que eu quero contar para o pessoal sobre uma coisa que tem nisso aí. Tá bom. A Deise Ribeiro, ela diz, alguém sabe me informar se já tem alguma mobilização para pedir fora da Damares? Deise, eu não sei ainda, mas eu acho que não vai demorar muito para ter esse protesto. O problema é que é dezembro
E dezembro é um mês difícil para se organizar mobilizações, né? Mas eu até acho que a Damares não vai durar muito tempo. Eu não sei vocês, mas eu acho que ela causa tantos problemas para esse clã Bolsonaro aí, tantas polêmicas. Outro dia eu estava concordando no Twitter com uma galera do Novo aí, que estava criticando a Damares e falando em aborto como política pública. Eu falei, gente, o que está acontecendo que eu estou concordando com essas pessoas? Então, eu acho que ela traz tanto caos para esse futuro governo que pode ser que ela não dure muito, né? Tem que ver aí se ela vai colocar em prática essas bizarrices que ela está propondo. E a Luciana Escobar escreve que a privatização do ensino e da saúde é herança dos governos militares. Léo, vou passar para você comentar esses comentários e também fazer a analogia que você está dizendo aí. Tá, olha, Gisele, tem um conluio, uma coisa covarde que acontece, porque infelizmente, na maioria das universidades, o ser humano, ele é essencialmente egoísta. Isso é uma característica do ser humano. Ah, fulano não é mentira, é assim. Existe uma dosimetria do egoísmo, é claro, que a gente chega em pessoas extremamente boas, mas tem um pouquinho de egoísmo, lógico, e a gente chega em pessoas extremamente cruéis, que não tem nada de altruísmo. Mas a gente precisa admitir que o egoísmo existe em todo ser humano. Existe uma técnica para que apenas os alunos de escolas particulares, dessas grandes, passem nos vestibulares. E todo mundo vai se identificar nisso. Pelo menos você e eu, que estudamos em escolas públicas, vamos nos identificar. Normalmente, o MEC traça o plano de diretrizes curriculares para o ensino médio. Essas diretrizes curriculares para o ensino médio são o teto que os vestibulares podem exigir, o que significa que sempre tem lá aquele currículo para ser seguido no ensino médio e não adianta, num vestibular, uma universidade falar, o nosso nível é tão alto que a gente vai pedir cálculo diferencial e integral no vestibular. Não pode, porque o teto é o plano de diretrizes curriculares. E uma coisa também é comum na universidade pública. Todas as vezes que o ano termina, você percebe que tem um pedação do livro didático que nem foi aberto. Ou seja, sempre o conteúdo do livro didático é interrompido ali em 2/3. Tem um pedação para frente ali que as escolas públicas nunca conseguem chegar. É esse pedaço aí que direciona os vestibulares. Por mais que possa ser cruel imaginar uma coisa dessa, mas na maioria das universidades federais, aqueles mesmos professores que estão lá desenvolvendo as provas para os vestibulares, são os professores que trabalham nos cursinhos e nas escolas particulares de alto nível, e eles decidem exatamente dessa forma. Eles não precisam fazer nenhum tipo de golpe e nem precisam vender os vestibulares para conseguirem colocar as elites nas escolas públicas federais. Eles simplesmente escolhem no resto do livro didático, ou seja, de cada ano, aquele finalzinho que nunca é aberto nas escolas públicas, eles escolhem naquele ponto ali as perguntas que vão ser utilizadas no vestibular. Agora a gente tem o Enem. Qual que é o resultado? O resultado é que só as escolas que conseguem chegar naquele conteúdo, ou seja, as escolas particulares e os cursinhos, conseguem emplacar os alunos nas escolas federais. E é por isso que tem essas estatísticas que mostram que é praticamente impossível alunos vindos de escolas públicas conseguirem chegar passarem no vestibular federal sem ter feito um cursinho antes, porque eles não chegam no conteúdo que vai ser exigido. Então, digamos que, olha, se tivesse que escolher conteúdo do livro inteiro, se tivessem que escolher conteúdos de 10 unidades, eles ignorariam as 7 primeiras e colocariam todo o conteúdo nas 3 últimas, porque eles sabem que ali os alunos de escola pública não vão chegar. Então, isso é uma forma técnica de conduzir o resultado dos vestibulares para sempre atender os interesses daqueles que têm dinheiro. Então, a gente pensa, nossa, é porque eles têm mais mérito, é porque eles estudaram mais. Não. Antes dos alunos decidirem a respeito disso, já tem uma condução nesse sentido. Então, quando uma escola federal faz um vestibular, ou até mesmo quando o Enem é confeccionado, ele é confeccionado por seres humanos que estão dentro desse esquema e vão direcionar o resultado do Enem nesse esquema, infelizmente, para perpetuar as famílias mais ricas sempre nas escolas federais.
Léo, tem uma crítica aqui a você, está dizendo que você generalizou aqui o problema. Luiz Eduardo disse que você fez uma generalização barata dessa situação. Então, fazendo aí, não sei se você quer rebater esse comentário, de que nem todo caso é assim, né? Talvez. Mas vou ler mais alguns comentários aqui. O Sandro Luz diz: o que você expõe, Léo, é o que eu vivi, já que sempre estudei em escola pública estadual, que é muito pior do que a municipal. Eu estudei nas duas e também fiz ETEC, né? Hoje se chama ETEC, na minha época se chamava ED, que é do Centro Paula Souza, mas é do governo estadual, que é muito boa. É uma escola pública que tem qualidade, os professores são muito bons, a gente nunca parava, nunca ficava sem aula. E tem também os institutos federais, né, que criados no governo Lula, e muitas escolas criadas no governo Lula que são de muita qualidade, escolas públicas, que dão aí, levantam a nota do Enem com base em alunos de ensino público, que é muito bacana. Juliana Maestre diz aqui: mas eu sempre estudei em colégio particular e os professores também não terminavam o conteúdo. Então tem uma parcela aí também que acontece não só no público, mas no privado também. Tito Amaral mandou mais um problema matemático: com quantas laranjas se faz uma campanha para a presidência? Queiroz responde. Quando a gente achar o Queiroz, a gente pergunta para ele. E a Paloma Oliveira diz que as mulheres do grupo no Facebook Mulheres contra Bolsonaro estão tentando mobilizar algo contra a Damares. Léo, faz aí seu comentário sobre os médicos cubanos, que depois eu vou mudar de assunto, vou falar de Embraer e de Venezuela. Sim, eu queria falar com as pessoas que estão tentando achar, dentro das exceções, uma forma de não conseguir enxergar o todo dessa regra, que a gente está falando de um país de 207 milhões de habitantes. É lógico que a gente vai encontrar casos pontuais de escolas que decidiram bater contra isso. Por exemplo, dentro de Ponte Nova, a Escola Estadual Professor Antônio Gonçalves Lana pegou como um objetivo tratar dos alunos de uma forma mais respeitosa e ser a primeira escola no Enem dentro de Ponte Nova. Ela conseguiu, como escola estadual, vencer as escolas particulares em alguns anos. Isso é um caso de heroísmo dos professores, que é bem diferente do que acontece como uma regra no país inteiro. Então, quando a gente pega alguns casos pontuais, olha, aquela escola municipal, ela realmente... Não, peraí, gente, teve ali um caso em que os professores se uniram para derrubar essa regra. É lógico que isso vai incomodar. Vocês acham que essa intenção de criar esse negócio aí de escola sem partido é por quê? É exatamente porque alguns professores, por ato heróico, começaram a lutar contra essa regra. Eu estou falando com vocês como que isso é desenhado. E quando eu falo escola particular, eu não estou falando aquela pequena escola particular da cidade que foi feita por um empreendedor, não, estou falando dos grandes grupos que têm, dentro das escolas particulares, dando aula para o segundo grau, os mesmos professores com doutorado que estão dando aula nas universidades federais. Então, é bem diferente. Você não pode pensar que isso que eu falei se aplica a todas as escolas particulares, como você não pode pensar que isso se aplica a todas as escolas públicas. A gente pode ter um caso de insurgência na escola pública que vai incomodar demais as elites e contra isso eles vão fazer um projeto escola sem partido. Como a gente pode ter um caso de pequenas escolas particulares, que são particulares no sentido que cobram mensalidade, mas elas não estão nesse super esquema porque são casos pontuais de escolas particulares. Mas não é um caso, por exemplo, daquela escola particular da cidade de São Paulo que cobra R$2.000 por mês na mensalidade de um ensino médio e tem professores que são os mesmos professores da USP. Então, esse é o ponto que precisa ser pensado. Agora eu vou fazer aquela analogia para a gente abandonar do caso dos médicos cubanos e eu vou chamar a atenção de você, em especial você que é eleitor do Bolsonaro, e no final eu gostaria que você me respondesse se realmente foi o Bolsonaro ou o Maduro, o Bolsonaro ou o governo de Cuba o responsável pela retirada dos médicos cubanos. E fica bem fácil. Imagine você que você trabalha numa empresa que é a mesma empresa onde sua mãe trabalha. Eu gosto de falar mãe porque poderia ser filho, poderia ser irmã, mas vamos pensar mãe, que mãe é uma coisa que todos têm, com certeza, ainda que falecida. Imagine você que dentro dessa empresa onde você e sua mãe trabalham,
existe um loucão que critica sua mãe constantemente, ele usa todos os pejorativos. Ele fala que a sua mãe está lá porque ela tem um diploma falso, que na verdade a sua mãe não é um profissional, sua mãe é um terrorista. Ela está naquela empresa porque ela conseguiu entrar ali, mas sem mérito. Ela está ali ocupando espaço de alguém que poderia estar trabalhando melhor que ela. E durante 4, 5 anos, você tem percebido essa pessoa humilhar a sua mãe, chamando de terrorista, falando que o diploma dela é falso, constantemente. Num determinado momento, essa empresa resolve fazer uma eleição para quem vai ser o diretor da empresa. E é exatamente aquele cara que humilhou sua mãe nos últimos 5 anos que é eleito diretor da empresa. Você toma uma atitude básica que qualquer filho tomaria. Você tira sua mãe daquela empresa. Aí eu te pergunto, quem tirou aquela mulher da empresa? Foi os 5 anos de preconceito do novo diretor ou foi a sua atitude de proteção de falar, mãe, sai daí porque o bicho vai pegar pro seu lado? O Bolsonaro humilhou os médicos cubanos, o Bolsonaro falou que os médicos cubanos eram terroristas que estavam aqui à disposição do PT, o Bolsonaro falou que os médicos, entre aspas, ele deixou bem claro, não são médicos, e aí eu pergunto para você, será que faz sentido continuar insistindo na ideia de que foi o governo de Cuba que tirou os médicos cubanos por causa da questão financeira? Não. O que tirou os médicos cubanos foi uma atitude de Cuba de proteção com seus cidadãos, mas uma atitude que vai de encontro a um preconceito de todo o período eleitoral do Bolsonaro. Durante todo o período em que o Bolsonaro ficou falando bobeira, né, ele continua, mas durante todo o período em que ele estava fazendo essa campanha de ódio dele, ele humilhou os médicos cubanos, ele falou que médicos, né, que não eram médicos, que eram terroristas que estariam no Brasil para libertar o Lula de uma possível prisão. Ele falou que esses médicos cubanos são incapazes, que não tem condição, ainda falou, não, eu quero ver alguma autoridade se tratar com médico cubano. Depois de todo esse preconceito, se Cuba deixasse os médicos cubanos no Brasil, ainda que o Brasil dobrasse o pagamento para Cuba, Cuba estaria sendo covarde com seus cidadãos. Da mesma forma, se depois de 5 anos humilhando sua mãe naquela empresa, se sua mãe continuasse trabalhando ali depois que o humilhador se tornasse presidente da empresa, obviamente sua mãe estava procurando sofrimento e não a continuidade de um trabalho sério dela. Então foi o preconceito do Bolsonaro que retirou os médicos cubanos. E mais, foi o brasileiro ter votado num cara preconceituoso que tirou os médicos cubanos do Brasil. Não foi o governo de Cuba. Seria essa a minha analogia, Gisele. Tá legal, Léo. Eu vou passar aqui para um tema muito importante que o pessoal nos avisou aqui, na verdade, que é o depoimento de Fabrício Queiroz marcado para quarta-feira. E agora ele vai aparecer, há uma expectativa aí de que ele deponha, então, ao Ministério Público e explique toda essa dinheirama na conta dele, né? Ele não só não tinha o salário correspondente a R$1.200.000 na conta, como não tinha casa, nem também não batia aí com a renda mensal, né? Ou seja, está tudo muito confuso. Tem um cheque nominal de R$24.000 para Michele Bolsonaro, que estava também entre os registros bancários dele. Tem muita coisa para explicar e a família Bolsonaro está jogando tudo pro lado dele. Ninguém está explicando nada. Tanto o Flávio, o Eduardo, o próprio Jair Bolsonaro estão dizendo que ele tem que aparecer para se explicar. Só que o Fabrício Queiroz sumiu, né? Será que ele vai aparecer, Léo? Olha, com certeza, nesse momento está sendo negociada aí uma confissão do Queiroz, que obviamente não há vantagem nenhuma do Queiroz entregar a família Bolsonaro. Isso porque ele vai ser condenado por corrupção junto com os Bolsonaro ou sem os Bolsonaro. Então, nesse momento, a gente precisava da inteligência do mesmo Ministério Público que consegue acusar o Lula de ser dono do triplex por causa de tickets de pedágio. Esse mesmo Ministério Público tinha que ter um pouco de inteligência que o Queiroz não conseguiria fazer aquilo sozinho, ele deveria estar desfrutando um pouco daquele dinheiro. Mas a tendência é, se ele aparecer, ele vai aparecer para confessar uma autoria solitária desse ato. Você sabe o que me impressiona nesse caso, Gisele? É que no Brasil a gente tem um instituto da prisão preventiva que é muito utilizado para perseguir os políticos da redistribuição de renda. A prisão preventiva é uma prisão que se justifica pela manutenção da qualidade do processo. Para garantir que o processo não vai ser prejudicado
Então, as pessoas que estão dentro daquele esquema, elas são presas preventivamente, para elas não atrapalharem o andar da carruagem. Agora, imagina que coisa interessante. Na hora que o Palocci fala da Dilma, a gente tem Polícia Federal e Ministério Público pedindo prisão preventiva da Dilma, como se a Dilma tivesse qualquer tipo de poder de influenciar qualquer coisa. A Dilma é uma pessoa que hoje nem cargo político ela tem. No entanto, nós não vimos nem a Polícia Federal e nem o Ministério Público cogitar a possibilidade da prisão preventiva do Flávio Bolsonaro. E eu, particularmente, eu gostaria de ter, pelo menos por alguns anos, toda a família Bolsonaro governando e não presos, porque eu acho que o Brasil precisa passar por isso, por questões pedagógicas, o Brasil precisa desses escândalos, que é só assim que o eleitor do Bolsonaro vai enfiar a cabeça dentro do vaso e dar descarga. Mas, no entanto, o que mais me incomoda é ver que nós não tivemos nenhum movimento do Ministério Público no sentido de pedir a prisão preventiva do Flávio Bolsonaro, porque, afinal de contas, ele mesmo disse que ele está tendo contato com o Queiroz. O Queiroz pode ser assassinado. Por quem? Por alguém que tenha interesse em abafar o caso. Ou seja, existem todos os pressupostos para uma prisão preventiva, ao contrário dos casos do PT, que você não vê pressupostos para prisão preventiva. Pressupostos para prisão preventiva é o caso do Cunha. O Cunha estava retirando o dinheiro da corrupção das contas dele, passando para outros lugares. Cautelosamente, a Operação Lava Jato esperou que o Cunha esvaziasse todas as contas para depois decretar a prisão preventiva. O Cunha que já estava, obviamente, condenado, não tinha como escapar. No caso do Flávio Bolsonaro, o que me impressiona não é um STF, um STF negar, como nega a prisão preventiva do Aécio. Isso é natural, a gente sabe que o STF vai proteger a família Bolsonaro com unhas e dentes, que a outra opção são novas eleições e uma possibilidade de a gente ter aí o PT ganhando. Então, eles preferem, obviamente, o inimigo do que a possibilidade de ter o PT no poder. Mas o que me deixa impressionado é, cadê o pedido de prisão preventiva? Olha, se uma pessoa faz uma delação sem nenhum lastro probatório, não consegue mostrar uma conta, não consegue mostrar um cheque nominal, não consegue mostrar absolutamente nada. Uma pessoa faz uma delação desse tipo, a gente tem, junto com a denúncia, a gente tem um pedido de prisão preventiva. Nós ainda não temos a denúncia, nós ainda não temos pedido de prisão preventiva e nós ainda praticamente não temos investigação. A gente tem um talvez bate-papo a respeito do assunto. E nesse caso, olha, gente, não é por perseguição política. Eu falo, o meu ponto de vista é que a família Bolsonaro tem que estar no governo para descer a lambada no eleitor do Bolsonaro, para o eleitor do Bolsonaro aprender o que fez. Entendeu o que fez? É o momento do castigo. Se tem alguém que hoje está interessado nos Bolsonaros governarem um pouquinho, esse alguém sou eu. O Bolsonaro já declarou fim de férias e 13º. Não é só promessa de campanha, já está nos jornais. Eu quero o Bolsonaro presidente agora, porque só com o Bolsonaro presidente a sociedade brasileira vai entender o tamanho da merda que fez. Mas uma coisa a gente precisa refletir. Por mais que ele seja inteligente para ensinar o eleitor dele, que o eleitor dele não é rico, a gente precisa se perguntar, cadê o pedido de prisão preventiva? Cadê aquele Ministério Público e aquela Polícia Federal que lutam contra a corrupção? Porque se chegasse no STF e fosse negado, tudo bem, natural, a gente só vê o STF fazendo isso mesmo. Mas, no entanto, a gente não vê o pedido de prisão preventiva. Isso mostra que a gente não vai ter investigação. Esse bate-papo do Queiroz pode resultar, num caso semelhante ao caso do Helicoca, uma confissão. Ah, não, isso é só eu que estava fazendo, não tem absolutamente nada a ver com a família Bolsonaro. Divulgam isso na mídia como verdade e a população abafa o caso. E aí os bolsonaros acabam ficando somente na coleira das elites. Se eles tretarem com as elites, se eles desafiarem as elites, o processo volta à tona. Enquanto os bolsonaros estiverem simplesmente obedecendo às elites, como eles já começaram a obedecer, o Bolsonaro já declarou que 13º e férias estão inflando as leis trabalhistas, enquanto o Bolsonaro estiver nessa linha, ele está tranquilo, ele está protegido. A grande questão, Léo, é se ele vai aparecer na quarta-feira, né? Essa notícia, só para ambientar aqui, foi dada hoje cedo pela jornalista Andréa Sadi, que é da Globo. Estou pesquisando aqui, a gente não tinha dado essa informação também, e ela deu na CBN, né? Não é uma informação oficial do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então vamos aguardar para ver se realmente esse depoimento está oficialmente marcado, né? E principalmente se o Queiroz vai aparecer. Deixa eu agradecer um superchat aqui do JT Salles.
Ele diz: o Brasil deixa de ser protagonista no mundo via BRICS para ser colônia dos Estados Unidos. Tudo explicitamente e sem contestação. Que país é esse? E por coisas assim, que sou e serei sempre de esquerda com orgulho. Tem um novo membro aqui no canal, que é o Rodolfo Vasconcelos. Queria dar boas-vindas ao Rodolfo. Lembrar que o pessoal, para se inscrever no canal, para você se inscrever não paga nada, tem lá um botãozinho abaixo do vídeo, inscrever-se, né, quando você entra no canal da TV 247, e você pode se tornar membro também, e aí os seus comentários vão ter um logozinho da TV 247 ao lado, você pode usar os emojis, as fotinhas aqui dos apresentadores. Tem um novo superchat chegando, do Tadeu Teixeira, ele diz: estopa, 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 estão protegidos pelo poder aeciário. Não há o que fazer, é ver e entender que está tudo sob controle deles. E esse comentário do Tadeu me fez lembrar o seguinte, que estão dizendo aí, que estão divulgando uns possíveis disfarces caramba, me deu um branco. Do Cesare Battisti. Cesare Battisti. E aí estão dizendo que ele poderia estar disfarçado de Aécio Neves, né? Que aí ele não vai ser encontrado, não vai ser preso, pode ficar tranquilo, não vai ser deportado. Um outro comentário que eu acho que se ele tiver disfarçado de Aécio Neves, vai ter muito coxinha pedindo autógrafo. Ele pode estar disfarçado de Queiroz, que aí a polícia vai passar sempre longe. Vai, não sabe nem a cara dele direito, né? O outro comentário que eu ia fazer é do Flávio Bolsonaro, que sumiu do Twitter. Ele é aí que é o centro do Bolsogate, é o funcionário dele que está sumido, né? Trabalhava há mais de 10 anos para o gabinete do Flávio Bolsonaro, ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro, que era ativo no Twitter, está 10 dias sem twittar nada, porque, enfim, não tem o que dizer, né? Esse é o problema. Agora, a Chelsea Bird está perguntando aqui se mudou de horário o programa. Ó, você e o Leonardo Atush estavam aí combinando entre fazer 17 horas e 16h30, né? Hoje a gente fez 16h30, mas amanhã com certeza vai ser 17 horas, porque tem o Geopolítica às 6h30. Então, com certeza vai ser às 5 amanhã. Mas a gente sempre avisa antes na comunidade, lá na aba comunidade no canal no YouTube, para vocês não ficarem perdidos. Mas o ideal é deixar o horário fixo, talvez o das 5 mesmo, porque às vezes tem programas aqui, né? Como o do Ferrez na quinta-feira, na terça-feira é o Geopolítica do Igor. Ô, Léo, deixa eu apresentar para você aqui o tema da Venezuela, que é o seguinte: o Bolsonaro foi todo cheio de marra, né? Todo com tom superior, dizer do alto de sua arrogância que o Maduro não viria à posse dele, presidente da Venezuela, porque, enfim, é uma ditadura, ele não vai ter ditadores na posse dele. E aí o tweet dele foi o seguinte: naturalmente, regimes que violam as liberdades de seus povos e atuam abertamente contra o futuro governo do Brasil por afinidade ideológica com o grupo derrotado nas eleições, não estarão na posse presidencial em 2019. Defendemos e respeitamos verdadeiramente a democracia. Certo, ele fez essa mensagem aí, pagando de na minha posse só tem democrático, né? O Ernesto Araújo, que é o futuro chanceler do governo Bolsonaro, escreveu o seguinte: em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do presidente Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. Depois dessas mensagens, o que aconteceu? O chanceler venezuelano foi lá e desmentiu essa equipe do Bolsonaro, dizendo que sim, a equipe do Bolsonaro havia convidado o Nicolás Maduro para a posse do Bolsonaro no dia 1º de janeiro. E isso com documentos do próprio Itamaraty, né? Então, mostrou que esses tweets aí do Bolsonaro e do Ernesto Araújo só vieram depois de o Maduro ter recusado o convite. Ele recebeu o convite, disse que não iria, e aí o Bolsonaro foi pagar para dizer que não convidou o Maduro, porque só tem democrático na posse, na cerimônia dele. Então foi tudo ao contrário, na verdade. Ele tomou um não, e aí para não ficar chato, ele quis passar à frente, né? Dizer que foi ele que não convidou Maduro, mas aí o chanceler venezuelano foi lá, mostrou um documento do Itamaraty e comprovou que o Ernesto Araújo mentiu, que o Bolsonaro mentiu,
e que sim, o Maduro foi convidado, mas diz que não virá a posse do Bolsonaro. Antes de qualquer coisa, a gente precisa admitir que, olha, Bolsonaro venceu nas urnas, mas não podemos chamar o processo de democracia isso, porque se eles tivessem impedido o Daciolo de ser candidato, seria uma coisa, né? 1% nas intenções dos votos, né? Antes ele não tinha nem intenção de votos, não seria alterar o resultado das eleições. Mas o que a gente percebeu no Brasil foi uma situação em que o candidato que estava em primeiro lugar foi impedido de se candidatar. Então a gente pode concordar que nós temos uma população extremamente alienada que no final das contas elegeu o Bolsonaro, isso sim. Mas falar que é democracia não, porque o princípio da democracia, que é a representatividade popular, não foi respeitado. Olha, é muito bonito a gente falar que a gente tem uma lei da ficha limpa, é muito bonito a gente falar que a gente tem uma lei que evita que corruptos possam ser candidatos a cargos públicos, mas isso não é democracia. Pode ser bonito, mas não é democracia. O princípio da democracia é, eu tenho o direito de votar em quem eu quiser. Um exemplo básico, olha, Gisele, o princípio da liberdade conjugal é você ter o direito de casar com quem você quiser. Então, qual que é o requisito único para que você possa casar com alguém? Os dois serem solteiros desimpedidos. Agora, se você chega em um cartório para casar e o cara do cartório vira para você e fala, você não pode casar com esse rapaz. Ué, por quê? Não, eu não quero que você case com ele porque ele roubou na semana passada. Não, peraí. Isso fere o princípio da liberdade conjugal. Então, a gente não pode falar que a gente tem democracia em Brasil. A gente pode falar que a gente tem um presidente eleito pela maioria dos votos em segundo turno, maioria dos votos em primeiro turno e em segundo turno. Isso dá uma certa autoridade para o Bolsonaro? Dá, mas nunca, sob hipótese alguma, a autoridade de usar o argumento da democracia. Então, Bolsonaro foi eleito? Foi. Sem sombra de dúvidas, ele foi eleito. O Brasil é um país democrático? Não. Absolutamente não. No momento em que a justiça tomou a tutela de escolher de antemão quem poderia ser candidato, o princípio democrático foi eliminado por completo. Pode bater a cabeça e não querer aceitar isso, pode dar pirueta para trás, pode gritar, me chama de corrupto, pode gritar o que quiser, mas não é democracia. É um resultado de urnas, vamos admitir que é um resultado de urnas, mas é um resultado que teve uma escolha a priori. A escolha a priori é, nós, juízes, que somos os da elite, que temos o controle, vamos deixar que se candidatem apenas aqueles que nós queremos que sejam candidatos. Depois da nossa decisão, ou seja, depois da decisão do dinheiro, aí vem a decisão do povo. Isso não é democracia, sob hipótese alguma. Então, usar esse lenga-lenga da democracia não faz sentido pro governo Bolsonaro. Pode falar um governo vitorioso nas urnas, jamais um governo dentro do padrão democrático. Foi escolhido pela maioria, mas não dentro de um padrão democrático. Agora, é claro que o governo Bolsonaro, ele acumula vergonhas internacionais e após essas vergonhas internacionais, esse governo Bolsonaro, sim, tenta dar desculpas. Por exemplo, uma das maiores vergonhas internacionais do mundo é um país debilitado em termos de saúde criticar o programa Mais Médicos e criticar, em especial, Cuba, que estava fornecendo os médicos para o Brasil. Depois dessa atitude débil do Bolsonaro e depois da retirada dos médicos, ele vem com uma desculpa esfarrapada, que é o marxismo do Bolsonaro, que nós falamos no início. Da mesma forma, o Bolsonaro vai ter vários convites recusados e vai ter várias presenças aqui que não vão ser dos chefes de Estado. Obviamente, se eu for europeu, eu jamais, se eu fosse governante de qualquer país, chefe de Estado de qualquer país europeu, eu jamais estaria presente numa posse de um presidente que pode ensinar para o resto do mundo como desrespeitar a democracia. Então, não é conveniente para nenhum chefe de Estado pisar na posse do Bolsonaro, porque vai estar assinando embaixo da ideia de que para escolher um presidente que você quer, você pode prender o oposto antes. Isso é a mensagem que o Brasil mandou 2 mensagens ao redor do mundo. Nós temos 2 mensagens claras que vieram do Brasil. A primeira, que o serviço do vice é dar o tombo no presidente. E a segunda,
que para você vencer nas urnas, você combina com os juízes para prenderem quem está em primeiro lugar. São duas mensagens tenebrosas que, se esses chefes de Estado ao redor do mundo vierem para a posse do Bolsonaro, eles vão estar assinando embaixo disso. Eles vão deixar o país, por exemplo, uma França vai estar não representada, imagino que eles vão mandar alguém para representar a França. Mas é difícil que eles tenham coragem de mandar os chefes de Estado, a menos que eles estejam totalmente alinhados com os Estados Unidos, que são a nova metrópole do Brasil, nessa brincadeira de Brasil colônia. Agora, é claro que imaginem vocês que o governo, né, digamos que o governo que, o único lugar do mundo que o brasileiro eleitor do Bolsonaro considera pior do que o Brasil, os únicos lugares do mundo são Venezuela e Cuba, né, os únicos lugares do mundo que são piores que o Brasil. Então é lógico que o Bolsonaro não vai aceitar uma resposta dessa do governo venezuelano. Ele vai criar a ideia de que não, que a Venezuela não é bem-vinda de qualquer maneira. Mas eu quero ver como que o Bolsonaro vai justificar se os BRICS não mandarem representantes. Eu imagino que os chefes não virão, mas se os BRICS não mandarem representantes, se a Europa não mandar representantes, se só a NATO mandar representantes para o Brasil, porque o Brasil torna-se aí um local para bases militares, um local estratégico para retirada de energia. Então, vão ser vergonhas acumuladas ao longo desses 4 anos, e toda vez que o Bolsonaro passar uma vergonha semelhante a essa, ele vai responder com a desculpa esfarrapada desse tipo. Mas, lembrando, sob hipótese alguma, qualquer eleitor do Bolsonaro ou qualquer pessoa do time Bolsonaro pode usar a palavra democracia. Democracia significa escolha da população não dopada por interesses das elites. Se o Lula fosse condenado em última instância, não interessa o que acontecesse, numa escolha da maioria do povo, ele teria o direito de ser candidato para ser um país democrático. O que eu estou querendo dizer é isso mesmo. Se a gente parte para uma ideia do sentido primário da palavra democracia, Fernandinho Beiramar poderia ter sido candidato, obviamente não seria eleito, mas se a maioria do povo quisesse aquele representante, é a expressão popular da maioria do povo. 11 ministros não podem ser maiores que todos os eleitores brasileiros. Ah, mas e se fosse o maníaco do parque? Se fosse o maníaco do parque lançasse, se algum partido fosse louco de lançar o maníaco do parque candidato e ele vencesse nas urnas, princípio da democracia é claro, a escolha popular é soberana. Ah, não, mas o cara é maníaco do parque. Se a maioria votou, é a maioria. Então, jamais, sob hipótese alguma, usem a palavra democracia. O Lula foi condenado num processo sem provas para ser retirado das eleições, estava em primeiro nas pesquisas e a gente teve um processo eleitoral que filtrou, antes das urnas, quem poderia ser candidato. Isso não é democracia em lugar nenhum do mundo. Isso é o mais importante. Esse papinho de que só vem democratas, né, olha só quem fala, né? Mais ou menos isso. Ô, Léo, eu queria que você comentasse... Só se for gente filiada ao Partido Democratas, né? Se for democratas no sentido de filiação partidária, e não no sentido da palavra, né? Do significado, da etimologia da palavra democracia. Exatamente. Vide Onyx Lorenzoni, né? E aí temos uma nova membro aqui do canal, que é a Sandra Bernadelli. Então, bem-vinda, Sandra. E um superchat do Edilberto Teixeira Pires. Ele diz: Lula, o missionário neste ano novo, Dia Mundial da Fraternidade, com paz e luz. Léo, eu queria que você comentasse um último assunto hoje, que foi o acordo selado entre a Embraer e a Boeing, né, que ficou acertado aí os termos do acordo, da venda, né, da entrega da Embraer. Então, vai ser 80% Boeing e 20% Embraer, governo brasileiro. Né? Nada impede que isso mude para que seja 100% Embraer. E aí agora esse acordo está nas mãos do governo federal, ou seja, nas mãos do Temer. O Mourão já deu uma declaração apoiando essa entrega, elogiando a venda, né, da Embraer, esse acordo que foi selado e divulgado hoje. Ele diz que a venda foi ótima para o Brasil e para a Embraer, e diz que ela é vital para enfrentar a concorrência internacional, para que a Embraer, enfim, a empresa, né, que será uma empresa, uma joint venture, que vai enfrentar aí a concorrência internacional. E aí os sindicatos já reagiram, dizendo que isso
fere a lei e é um crime de lesa pátria. Então, tem uma nota do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que é onde fica a Embraer, reagindo a essa entrega da empresa brasileira, que fere também a soberania nacional. Tentei falar hoje com o Roberto Requião, mas ele hoje não podia, então é possível que a gente converse amanhã ou ainda nessa semana sobre esse tema, e também com o sindicato que reagiu a esse acordo, né? Léo, e aí, mais um capítulo da entrega da nossa soberania, né? Essa empresa, ela vai valer 5 bilhões de dólares. Gisele, eu vou falar sobre tecnologia e vou aproveitar para fazer um jabá sobre o meu novo canal no YouTube, que é um canal onde eu compartilho conhecimentos relacionados à tecnologia. É um canal dentro do qual eu não falo de política, mas eu falo sobre como você pode montar canal no YouTube, como funcionam microfones, essas coisas. Então eu vou aproveitar que é um assunto relacionado à engenharia, vou deixar aqui o link do meu canal. Olha, pessoal, qual que é o grande problema dessa venda da Embraer? O problema são as intenções que existem por detrás dessa venda. Quem conhece o Guaraná, que ficou famoso no Brasil inteiro, porque apareceu em cima de um pé de goiaba, que é o Guaraná Jesus, sabe que esse Guaraná Jesus é vendido dentro do Maranhão, mas talvez não saiba por que o Guaraná Jesus é vendido dentro do Maranhão. E o motivo é muito simples. O Guaraná Jesus, que começou a vender demais, ele recebeu uma proposta da Coca-Cola. Ou você vende o Guaraná Jesus para nós da Coca-Cola, ou nós vamos aniquilar vocês, como, por exemplo, a Coca-Cola fez com a Dolly. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Normalmente, quando uma empresa líder de mercado compra uma empresa menor, ela não compra para fazer boas coisas, não é para passar a mão na cabeça dessa empresa, nem para desenvolver, é para conter o avanço, porque quando a Coca-Cola mantém o Guaraná Jesus só no Maranhão, ela evita que o Guaraná Jesus dispute mercados com a Coca-Cola ao redor do Brasil. Quando uma Boeing compra uma empresa pequena, não tão pequena, que a Embraer é muito grande, mas uma concorrente menor num país em desenvolvimento, ela não compra para continuar desenvolvendo aquela empresa, mas para evitar que aquela empresa continue disputando segmentos com ela. É o caso que acontece, por exemplo, a Embraer, que ganha nos segmentos de aviões menores ao redor de muitos países. Qual que é o grande problema? Algumas pessoas pensam, peraí, é livre mercado, deixa comprar para lá. Esse é o ponto de vista que fica minimizando o tamanho do dano. A Embraer significa uma espécie de incentivo à tecnologia de ponta no Brasil. Quando a gente pensa na Embraer, a gente pensa numa cadeia produtiva muito grande, desde a empresa que produz um parafuso para o avião até a empresa que produz ali painéis, sistemas de controle. Tudo isso envolve desenvolvimento e pesquisa, né, que é o P&D, pesquisa e desenvolvimento. Isso envolve uma cadeia intelectual muito grande e isso é o responsável por a gente ter um Instituto ITA como sendo um instituto reconhecido ao redor de todo mundo. O que a gente perde no momento em que essa Embraer, que incentiva o desenvolvimento intelectual dentro do Brasil, simplesmente some? Some porque ela deixa de ser uma empresa que desenvolve tecnologia para ser simplesmente uma empresa que desenvolve tecnologia fora do Brasil. A gente perde em todos os setores. Todo o Brasil perde com isso. Imagina você, Gisele, que a primeira ideia que se tem é que somente o complexo industrial de São José dos Campos perde. Vamos pular lá numa outra ponta do Brasil. Vamos imaginar que lá no Amazonas existem empresas destinadas a produzir uma plaquinha que vai no avião da Embraer. Essas empresas contratam engenheiros. Vamos para outra parte do Brasil, lá na ponta do sul, na divisa do Brasil, lá embaixo, tem um cursinho pré-vestibular que dentro desse cursinho 30% dos alunos estão ali desesperados estudando com o sonho de conseguirem passar no vestibular do ITA. O que eu quero dizer é que no momento que a Embraer deixa de ser uma empresa que desenvolve tecnologia dentro do Brasil para ser simplesmente um ativo localizado no Brasil, mas a tecnologia desse ativo é desenvolvida fora do Brasil, a gente está dando sequência a um processo de desvalorização do intelecto brasileiro. O que eu quero dizer é que o Brasil deixa de ser um país que incentiva jovens a estudarem para produzir tecnologia, um país que tem uma cadeia de produção voltada à disputa internacional por mercados,
para ser simplesmente um país que vai executar as ordens que são criadas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles ficaram bons nisso. Quando você pega um dispositivo da Apple, você vê escrito lá de uma forma muito clara, produzido na China, desenvolvido na Califórnia. O que vai acontecer com a Embraer é que os aviões da Embraer vão passar a trazer essa mesma designação, desenvolvido nos Estados Unidos, produzido no Brasil. Ou seja, a mão de obra pesada é a mão de obra do brasileiro. Digamos que numa analogia, uma coisa que todo mundo conhece de uma forma ainda que superficial, que é a construção civil, seria como dizer que hoje construímos prédios com engenheiros brasileiros, usando máquinas brasileiras, pedreiros brasileiros e serventes brasileiros. A gente está substituindo por uma outra lógica. Nós vamos continuar construindo prédios, só que com engenheiros americanos, com controladores financeiros americanos, e a única coisa que vai sobrar pro brasileiro vai ser o serviço de pedreiro e o serviço de servente. Ou seja, o brasileiro continua pondo a mão na massa, mas aquela parte intelectual, que é onde fica a maior quantidade do dinheiro, fica para os Estados Unidos. Esse tipo de política, ela gera dano em todo o país. Eu volto a dizer, é uma empresa que tem lá na ponta, lá no Amazonas, que produz determinadas plaquinhas para serem utilizadas no avião da Embraer. É uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que está criando um software, por exemplo, para aperfeiçoar o sistema de GPS de um avião da Embraer, que está lá em Santa Rita do Sapucaí, que é um polo de tecnologia aqui de Minas Gerais. A gente tem no outro ponto do Brasil um pessoal que está desenvolvendo lá uma matéria diferente, por exemplo, uma fibra especial para ser utilizada no avião da Embraer. A gente tem cursinho pré-vestibular ao redor de todo o Brasil, que tem uma parte dos seus alunos com sonho de irem estudar no ITA, porque é, assim, talvez a mais difícil do Brasil. Tudo isso desaparece, porque a parte relacionada à utilização do intelecto humano na produção dos aviões da Embraer vai toda para os Estados Unidos. A Embraer continua existindo no Brasil? Continua. A gente não sabe o que ela vai fazer. Ela pode até fazer avião. A mão de obra brasileira, não o desenvolvimento intelectual dos brasileiros. A gente perde muito. Aquele cursinho vai ter menos alunos, as empresas lá do Amazonas não vão mais fazer aquela plaquinha para a Embraer, vai ser desenvolvido lá nos Estados Unidos. Toda essa rede que hoje cresce por causa dessa política de desenvolvimento intelectual dentro do Brasil, ela é simplesmente cortada e a gente manda todo o filé da produção tecnológica lá para os Estados Unidos, deixa o trabalho pesado aqui no Brasil. As consequências são incalculáveis, né? Não dá para ter certeza do quanto vai atingir, de quantas pessoas vão atingir a própria cidade lá de São José dos Campos. Eu vou ler aqui vou agradecer o superchat do Márcio B, e vou ler o superchat do Álvaro Lima, que faz uma crítica a você. Ele diz: Léo Stoppa precisa estudar mais sobre educação. Trabalho nas duas realidades, pública e particular, para emitir opiniões sobre o assunto, infelizmente. Léo, você quer comentar isso antes da gente encerrar? Eu comento falando que eu agradeço toda sugestão a respeito de educação, eu agradeço muito. Eu sou, inclusive, licenciado, eu sou formado em licenciatura, estudei bastante a respeito de educação e eu tenho todo um histórico a respeito disso que é me passado por educadores que são doutores formados nas universidades federais do Brasil e conheço, inclusive, alguns que trabalham fazendo exatamente isso. Então, é claro, isso não é uma realidade que vai abarcar 100% dos casos, mas é uma realidade que, infelizmente, acontece no Brasil e é a forma como os vestibulares foram comprados, foram vendidos ao longo de todos os tempos no Brasil. Agora, você não pode imaginar, como eu, por exemplo, não posso imaginar que a escola particular da cidade de Ponte Nova esteja nesse esquema. Claro que não. São as grandes escolas das grandes capitais, essas escolas aí que recebem os magnatas que participam desses esquemas e, obviamente, não são todos os vestibulares que vão participar desses esquemas, mas os vestibulares, os filés, né, medicina, esses extremamente disputados. Mas estudar nunca é demais, mas eu não estou trazendo aqui uma piração que vem de uma simples imaginação minha, não. Isso é um caso que é discutido há muito tempo, isso é uma história bem conhecida na sociedade brasileira, só que ela não é tão conhecida no interior, é uma escola mais conhecida nas capitais. É aquela coisa de, olha, se fizer aquele cursinho, passa. E é uma regra, se fizer aquele cursinho, passa. Aquele cursinho tem os professores das universidades, se fizer aquele cursinho, passa. E passa. Tá aí explicado por quê? Porque eles vão focar exatamente no assunto que não é ensinado nas escolas públicas. Ah, é 100% das escolas? Claro que não.
Claro que não, nós temos um universo aí de milhões de alunos, tudo bem, dentro das escolas públicas a gente pode ter isso, 5% que saia das regras, mas ainda é só 5%. As escolas particulares continuam na vantagem, é isso que a gente precisa pensar. Mas eu agradeço o comentário, mas eu sugiro também explorar esse caso, que se isso tornar-se público no Brasil, talvez a gente consiga derrubar essa regra antes que o Bolsonaro derrube a escola federal pública, né? Porque a intenção, obviamente, do Bolsonaro é privatizar as escolas federais. Então, talvez a gente esteja lutando aí por um paciente em fase terminal já. É isso, Léo. Queria agradecer você e a todo mundo que assistiu aqui. E, tem um novo superchat aqui do Vicente Jouclas, ele diz, Oba TV 247, muita gente entrando de férias, legal ter vocês aqui, obrigado. Eu que agradeço, Vicente, obrigado a todo mundo aqui pela audiência, pelos superchats, pelos comentários, e obrigado a você, Léo, amanhã talvez seja eu novamente, então até amanhã, às 17 horas, hein? Tchau, Gisele. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Eu volto às 10h30 no canal Leonardo Stoppa. Então, o canal que estava aí até agora era o canal do Técnico Brasil. Agora eu coloco o canal onde eu falo de política, que é o canal Leonardo Stoppa. Muito obrigado e até amanhã. Valeu. Até amanhã aqui, até mais tarde no meu canal. Valeu. Tchau, Gisele. Tchau, pessoal.